Ao que tudo indicava, Emanuel havia enfrentado sérios desentendimentos com os vizinhos, chegando a situações perigosas, como vazamentos de gás e maratonas musicais que ecoavam com volume máximo, perdurando por 2 dias consecutivos. Quando Mateus decidiu confrontar os vizinhos a respeito das reclamações, um dilúvio de queixas se abateu sobre ele e seu intento de comunicação foi sufocado sob a avalanche de protestos. Resumindo, os vizinhos expressaram seu desejo de que providências fossem tomadas quanto à situação de Emanuel, sugerindo que fosse transferido para um asilo quanto antes, ou então eles mesmos tomariam medidas drásticas, recorrendo às autoridades para remover o idoso do local. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Mateus, com dedicação, empurrava a cadeira de rodas com cuidado, enquanto seu irmão Miguel acompanhava-o ao seu lado, uma sombra silenciosa. O percurso que faziam, com ares pesados, ia se tornando mais longo conforme avançavam pelos corredores do lar de idosos. O silêncio que permeava o ambiente, um reflexo dos sentimentos compartilhados entre os 3 homens, estava quase palpável, como se os pensamentos e as emoções se entrelaçassem em um entendimento mudo. Porém, mesmo diante dessa atmosfera, eles persistiram, passo a passo, até que finalmente alcançaram a recepção do estabelecimento. Os irmãos, num primeiro momento, haviam hesitado em aceitar a responsabilidade daquela tarefa, mas, pressionados pelos chamados angustiantes e algumas reclamações intensas dos vizinhos, perceberam que não restava alternativa senão enfrentar essa obrigação que, inicialmente, tentaram se esquivar. Assim, com um misto de dever e resignação, eles tomaram a difícil decisão de buscar o pai, confrontando a teimosa resistência que ele externara, e conduzindo-o para aquele local de cuidados, quase de forma compelida. A chegada à recepção, cuidadosamente projetada para transmitir acolhimento, revelou uma jovem de semblante encantador, cuja alegria ao recebê-los parecia genuína. Com um sorriso cativante, ela cumprimentou-os calorosamente, e com um toque de expectativa, disse: "Muito bom dia. Vocês devem ser os Guimarães, certo? Acompanhem-me para conhecer as instalações." Contudo, antes que os jovens pudessem articular qualquer resposta, a voz firme e decidida do idoso ecoou a partir de sua cadeira de rodas, ressoando no ambiente. "Não quero ver as instalações. Só quero que me conduzam ao meu quarto e me deixem sozinho. É para isso que me trouxeram, não é? Para nunca mais lançarem seus olhares sobre mim." Essa afirmação foi seguida por um murmúrio do idoso, que expressou sua incredulidade pela escolha da data, seu aniversário, para essa transição tão significativa. Miguel prontamente se desculpou, tentando dissipar qualquer tensão. "Por favor, não se preocupem. Ele é um pouco temperamental, e infelizmente, não tivemos oportunidade de convencê-lo de outra maneira." Compreensivamente, e sem deixar que essa situação perturbasse a fluidez, a atendente guiou-os através de uma série de cômodos, cada um projetado para oferecer conforto e funcionalidade. Desde a piscina até o refeitório, das salas de exercício aos quartos impecavelmente organizados, eles foram apresentados às diferentes áreas que compunham o ambiente. "Olha, papai, parece até um hotel. Acredito que você vai viver com mais conforto aqui do que nós em casa", comentou Mateus com um toque de humor enquanto ajudava a acomodá-lo na nova cama. Entretanto, as palavras de seu pai, Emanuel, vieram com uma clareza sombria. "Não estou interessado em viver em um hotel. Não suporto a ideia de estar cercado por outras pessoas idosas, todas me dizendo quando e como fazer cada coisa. Ainda tenho capacidade de cuidar de mim mesmo", ele respondeu, sua voz carregada de uma frustração profunda. A voz de Miguel, vinda de um canto do quarto enquanto organizava as roupas, trouxe à tona questões mais pragmáticas. "Pai, discutimos isso antes. Não era seguro você continuar em casa. Você esquecia o fogão aceso, havia problemas com animais e crianças entrando acidentalmente no jardim, além do estado deplorável da estrutura. Os vizinhos até precisaram chamar a polícia diversas vezes por conta do volume alto da música. Mas quem se importa com os vizinhos? Aquela era a minha casa. Eu tinha o direito de fazer o que quisesse lá, e aquelas crianças não tinham o direito de invadir a minha propriedade." Mateus interveio com um gesto silencioso para seu irmão. Era inútil prolongar uma discussão que, claramente, o pai não estava disposto a entender. Após deixarem o pai aos cuidados da instituição, eles trocaram despedidas e saíram, deixando para trás um mar de emoções complexas, mas inevitavelmente necessárias.
Mateus conduzia o carro de volta para o lar. Os corações dos dois irmãos eram uma mistura tumultuosa de reflexões profundas e sentimentos entrelaçados. Um silêncio denso permeava o ambiente, como se as palavras tivessem sido substituídas pelo peso das emoções compartilhadas. Mas, depois de um tempo, foi Miguel quem rompeu esse silêncio carregado. Com uma mistura de incredulidade e pesar, ele murmurou: "É difícil de acreditar que tudo tenha se desenrolado dessa forma, e logo no dia do aniversário dele. Não houve reação alguma quando mencionamos mamãe. É um homem notavelmente frio." Mantendo os olhos firmes na estrada à frente, Mateus respondeu com um tom de sinceridade: "Na verdade, Miguel, não consigo entender quais eram suas expectativas. Afinal, ele sempre foi assim. Você se recorda por que mamãe optou pelo divórcio após uma vida inteira? Ele é uma alma gélida, e o único que parece importar para ele é ele mesmo." Miguel pareceu inquieto e argumentou: "Mas eles compartilharam um casamento, criaram filhos juntos, construíram uma vida lado a lado. E mesmo diante da morte de mamãe, ele não demonstrou nenhum fragmento de pesar por não ter sido convidado para o funeral dela. A verdade é que sua distância emocional foi o que nos impediu de desenvolver qualquer tipo de relação significativa com ele", ponderou Mateus, suspirando levemente enquanto continuava a dirigir. Relaxando no banco do veículo, Miguel deixou sua cabeça repousar para trás e soltou um suspiro profundo. "Tudo o que eu desejava era que as coisas tivessem tomado um rumo diferente. Nossa mãe suportou inúmeras dificuldades, mas, apesar de tudo, ele ainda é nosso pai, e o único que desempenha o papel de figura paterna em nossa vida." Enquanto ajustava sua postura no banco, mantendo seu olhar focado na estrada, Mateus ofereceu uma resposta séria: "Miguel, apenas o fato de ele estar vivo não implica automaticamente que mereça nosso respeito e carinho. Ele é somente um indivíduo para o qual devemos garantir conforto em seus últimos dias. Não podemos reescrever toda uma vida apenas pelo peso de um último adeus." Miguel compreendia a sinceridade nas palavras de Mateus, e de certa forma, concordava. No entanto, ainda carregava um sentimento interior de que, de alguma maneira, seu pai talvez os amasse. Emanuel Guimarães, ao longo de sua existência, fora um homem de poucas palavras, escasso em expressar afeto. Ele sempre adotou uma abordagem direta com todos que cruzavam seu caminho, incluindo sua esposa Irene Teixeira, e os dois filhos. Desde sua juventude, enfrentou uma série de desafios devido à sua atitude desafiadora, recusando-se a aceitar ordens autoritárias ou comportamentos imprudentes, mesmo quando vindos de figuras superiores. Ele frequentemente voltava para casa com os olhos e o corpo inflamados pela raiva. Em tais momentos, tanto Mateus quanto Miguel sabiam que era prudente se esconder, pois se ele não saísse vitorioso de suas contendas, era muito provável que descontasse sua frustração neles. Quando a dona Irene Teixeira finalmente interveio, suas palavras carregavam um tom determinado: "Emanuel, você não pode continuar nesse caminho. Eu não vou mais permitir isso. Afinal, eles são seus filhos, e mesmo que não fossem, são apenas crianças. Não vou deixar que você continue corrigindo-os dessa maneira." A resposta de Emanuel não tardou e foi entregue com uma dose agressiva: "Silêncio, mulher. Como você mesma falou, eles são meus filhos, e eu decido se os corrijo ou não. Se você continuar protegendo-o dessa maneira, eles serão adultos com a mentalidade de tolos que fogem das adversidades da vida." Mateus e Miguel estavam sentados à mesa, tremendo de medo enquanto completavam suas tarefas escolares. A cena era uma manifestação palpável do temor que o ambiente em sua casa impunha sobre eles. Era uma mesa que frequentemente testemunhava um equilíbrio frágil entre o desejo de agradar seu pai e o medo de enfrentar suas altas expectativas. Eram apenas crianças, mas sentiam o peso opressivo de uma responsabilidade que talvez estivesse além de sua idade. Embora seu pai não tivesse alcançado grande sucesso acadêmico e tivesse apenas concluído a escola, ele não suportava a ideia de seus próprios filhos conseguindo notas abaixo do aceitável ou satisfatório. Era como se a insatisfação dele com suas próprias conquistas o impelisse a projetar uma busca incessante por excelência em seus filhos. A casa se tornava um campo minado de tensões e ansiedades, onde a busca pela aprovação paterna era um jogo que eles nunca ousavam perder. De maneira constante, ele repetia para as crianças, gritando, que se esforçava diariamente no trabalho para trazer comida à mesa e que sua única exigência para mostrar gratidão era ter boas notas. A mensagem era martelada em suas mentes jovens como um mantra, um lembrete constante de que o amor e o respeito do pai eram condicionais ao desempenho acadêmico.
O amor paterno era um prêmio a ser conquistado, e o fracasso não era uma opção. Num certo dia, quando Emanuel estava especialmente rígido e de mau humor, o filho mais velho teve a coragem de enfrentar o pai. A atmosfera na sala era eletricamente carregada, como se o ar estivesse prestes a explodir com a tensão acumulada. Foi um momento de confronto que havia sido adiado por muito tempo. Um embate entre a autoridade paterna e o desejo de se expressar e ser ouvido. Contudo, as consequências foram terríveis. O ato de desafio do filho abalou os alicerces da dinâmica familiar. As palavras duras trocadas naquele instante reverberaram nas paredes da casa, deixando cicatrizes invisíveis. Era como se a estrutura do que conheciam estivesse desmoronando diante de seus olhos, e nesse colapso, o entendimento da infância foi abalado. A percepção de que o pai era imutável e inquestionável foi substituída pela consciência de suas próprias vozes, suas próprias perspectivas. Emanuel não conseguiu tolerar tal ato de insolência por parte de seu próprio filho, uma criança com apenas 11 anos. Seu orgulho foi ferido e sua autoridade desafiada. O que havia sido uma demonstração de independência e coragem por parte do filho foi interpretado como uma afronta à sua posição de controle. O homem estava tão acostumado a ser o único a ditar as regras que qualquer desvio dessa norma era inaceitável. O homem acabou envolvido em uma briga violenta com o filho, que culminou na chegada da polícia e sua subsequente prisão. A violência física que eclodiu foi um reflexo da turbulência emocional que vinha se acumulando há anos. As tensões, as frustrações e os conflitos não resolvidos encontraram uma saída explosiva naquela briga. No entanto, o resultado não foi apenas uma briga entre pai e filho, mas sim um confronto de gerações, de expectativas e de diferentes maneiras de ver o mundo. Irene teve que comparecer a uma sessão de orientação no tribunal, onde lhe aconselharam a se separar daquele homem e a não permitir que ele tivesse contato com os filhos. O sistema legal, percebendo o ambiente tóxico em que as crianças estavam vivendo, tomou medidas para protegê-las. As palavras dos conselheiros eram uma mistura de preocupação e alívio, uma tentativa de proporcionar um novo começo para uma família que estava mergulhada em um ciclo destrutivo. Naquela noite, no abrigo familiar onde lhes permitiram passar a noite, Irene teve uma conversa muito séria com seus filhos. A sensação de incerteza pairava no ar, mas havia também um sentimento de alívio. Era como se as paredes daquele abrigo testemunhassem a libertação de anos de opressão. O abraço que compartilharam carregava consigo a promessa de um novo começo, de um ambiente onde o medo e o desespero seriam substituídos pela segurança e apoio. A separação de seu pai era dolorosa, mas eles preferiam assim. Entendiam que ficar ao lado dele era perigoso para todos. A semente da consciência havia sido plantada em suas mentes jovens, e eles reconheciam que havia um preço a ser pago pela liberdade. O entendimento de que estar juntos como uma família não valia o preço de suas próprias vozes e bem-estar, os motivou a seguir um novo caminho. Com o passar dos anos, a mãe dos garotos, que haviam se tornado adultos, ficou gravemente doente. E numa carta que Irene havia escrito quando percebeu que não sairia do hospital, sua caligrafia clara dizia: "Desde que expressei minhas solicitações para o funeral, tenho um último pedido que gostaria de compartilhar. Peço a gentileza de não convidar nem comunicar a Emanuel enquanto ele estiver vivo. É importante destacar que ele nunca manifestou interesse por mim ou pelas perspectivas futuras de nossos filhos. Dessa forma, considerando o momento de minha despedida final, entendo que não há justificativa para sua presença, a qual poderia causar desconforto entre os demais convidados." A ideia de convidar o pai não havia sequer passado pela mente dos irmãos, mas a atitude da mãe foi um gesto afetuoso que os levou a considerar tal possibilidade. Contudo, ninguém poderia antecipar o que ocorreria apenas um mês depois. A chegada de notificações de despejo referentes à antiga casa. Ao que tudo indicava, Emanuel havia enfrentado sérios desentendimentos com os vizinhos, chegando a situações perigosas, como vazamentos de gás e maratonas musicais que ecoavam com volume máximo, perdurando por 2 dias consecutivos. Quando Mateus decidiu confrontar os vizinhos a respeito das reclamações, um dilúvio de queixas se abateu sobre ele e seu intento de comunicação foi sufocado sob a avalanche de protestos. Resumindo, os vizinhos expressaram seu desejo de que providências fossem tomadas quanto à situação de Emanuel, sugerindo que fosse transferido para um asilo quanto antes, ou então eles mesmos tomariam medidas drásticas, recorrendo às autoridades para remover o idoso do local. Com relutância, os filhos aceitaram que a situação não deixava alternativas senão encontrar um estabelecimento de cuidados para idosos que atendesse aos critérios de qualidade, garantindo um ambiente apropriado para o seu pai.
Além disso, assumiram o compromisso de cumprir regularmente com as mensalidades necessárias. Na data em que se prepararam para conduzi-lo ao asilo, algo inusitado chamou a atenção dos irmãos. Emanuel estava à espera, tendo preparado café e arrumado suas malas de maneira premeditada. Em meio a um gesto peculiar de despedida, ele comentou: "Vocês vieram para me levar, não é? Não vejo motivo para criar obstáculos. Estou ciente de que sou apenas um velho. Peço que me permitam desfrutar de uma última xícara de café em paz, antes que outras vozes definam quando e o que devo fazer." Embora tenham dispensado a oferta de café, perceberam que 2 xícaras extras haviam sido preparadas, com a chaleira exalando vapor, como um símbolo tácito de hospitalidade. E assim, os filhos serviram a bebida quente e aguardaram em silêncio enquanto o pai se despedia do lugar que havia sido seu lar ao longo de 4 décadas. O momento chegou para transferi-lo ao centro de cuidados, e eles estavam determinados a encerrar esse capítulo. Afinal, durante mais de uma década, ele não havia tentado estabelecer qualquer contato com a família. Enquanto Emanuel observava as atividades no pátio de seu quarto, uma jovem de espírito alegre, que o havia recepcionado anteriormente, entrou sem aviso prévio. Com um sorriso genuíno, ela cumprimentou-o. "Bom dia, Sr. Emanuel. Gostaria de participar de alguma atividade? Poderia ser algo do seu interesse?" A resposta do idoso foi impregnada de assertividade. "Meu desejo é permanecer sozinho. Por favor, vá embora." Apesar da postura um tanto cortante, a jovem não se intimidou. Ao contrário, escolheu sentar-se à cadeira do escritório e iniciar uma conversa. "Eu sou Socorro, e creio que meu nome faz jus à minha profissão, já que sou enfermeira. Com frequência, quando os residentes preferem permanecer em seus quartos sem apresentar emergências médicas, isso decorre de algum desconforto emocional ou mental que não conseguem articular. Geralmente, tal situação causa certo desconforto. Estou à disposição para dialogar sobre o que possa estar incomodando o senhor. Acredito que nossa conversa poderá ser esclarecedora e benéfica para ambos." Emanuel lançou um olhar enraivecido em direção à jovem, seu semblante carregado de fúria antes de explodir com uma voz ríspida e autoritária. "Não seja insolente, garota. Suas palavras e atitudes ultrapassam os limites, pois você não me conhece, e portanto, não detém a confiança necessária para se intrometer em meus assuntos." Socorro manteve sua compostura, respondendo calmamente, suas palavras carregadas de empatia. "É inegavelmente verdade que não compartilhamos uma base sólida de confiança neste momento. No entanto, toda jornada começa com um primeiro passo, e nesta situação, o tempo é um recurso valioso que não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar. Em relação a mim, o senhor pode contar com minha confiabilidade. Portanto, não hesite em compartilhar qualquer pensamento ou preocupação que o esteja perturbando." A torrente de emoções que fervilhava dentro do idoso quase o levou a desferir uma série de palavras impensadas e ofensivas em direção à jovem, mas uma centelha de reflexão e autocontrole interveio. Ele optou por um silêncio prolongado, 1 minuto que pareceu uma eternidade, e então, finalmente, com um olhar distante focado no horizonte, ele desabafou, a voz carregada de uma mistura complexa de arrependimento e autorreflexão. "Fui, sem dúvida, um homem dominado por uma violência incontrolável em meus anos de juventude. Causar dor e infligir sofrimento eram atos que eu cometia de forma impensada, afetando inúmeras pessoas, incluindo meus próprios filhos e a mulher que foi minha esposa. Ao longo do tempo, colhi as consequências amargas de minha teimosia em resistir à mudança, uma teimosia que custou caro. Hoje, carrego um fardo de arrependimento profundo." Socorro, com um tom de voz suave e reconfortante, buscando amenizar a tensão, retrucou: "No entanto, é perceptível que seus filhos demonstram ser indivíduos de caráter amável, com uma consideração genuína por seu bem-estar." Emanuel soltou um suspiro, sua expressão denotando uma mescla de tristeza e resignação, enquanto ele compartilhava um pensamento doloroso. Na verdade, eles são semelhantes à mãe deles, uma mulher que soube adotar uma fachada encantadora quando se apresentava ao mundo exterior. Mas, passadas 2 semanas desde meu ingresso aqui, a falta de uma ligação ou um contato sequer demonstra que meu passado tumultuado ainda perdura em suas mentes. É um dilema compreensível, pois há transgressões que a própria natureza humana não consegue perdoar. Socorro hesitou por um instante, escolhendo suas palavras com cuidado, antes de inquirir: "Contudo, o senhor nunca buscou o perdão de sua família?" O idoso liberou uma risada contida, evocando uma mistura de amargura e ironia,
e então compartilhou suas provações. Mais vezes do que você possa imaginar, investi anos e anos na busca pelo perdão de minha esposa. Contudo, em resposta, eu sempre era confrontado com ameaças de envolver as autoridades policiais e chantagem emocional. Cada tentativa de me reaproximar, de buscar redenção e consertar minhas ações, resultava em ameaças de desvendar narrativas distorcidas e horripilantes para meus próprios filhos. Histórias criadas para instilar medo e desdém em seus corações jovens. Por ingenuidade, esperei que o tempo acalmasse os ânimos e amainasse as amarguras. No entanto, jamais me casei novamente e abstive-me de procriar, pois minha convicção de princípios permaneceu inabalável. Eles, meus filhos, eram a essência de minha família, uma conexão que não poderia ser ignorada. No entanto, meus esforços, na forma de envio de dinheiro e cartas, revelaram-se infrutíferos. As únicas correspondências eram escassas fotos esporadicamente enviadas por Irene. Mesmo quando tentei aproximar-me após o nascimento de meus netos, ela usou sua influência para me expulsar do hospital por meio da segurança. Em sua ótica, essa era a única maneira de proteger as crianças de supostos tormentos sob meu cuidado. Socorro assentiu respeitosamente, reconhecendo a complexidade da situação e permitindo um breve silêncio para que as palavras de Emanuel ecoassem em seus ouvidos. Antes que ela pudesse formular sua resposta, Emanuel tomou a dianteira, reafirmando sua posição e revelando um ato final de redenção. Não há necessidade de pronunciar palavras neste momento. Estou ciente das inúmeras falhas que compõem meu passado. Agora, com a experiência de 80 anos, resta-me uma oportunidade derradeira de legar um presente significativo a meus filhos. Minha casa, com todos os seus alicerces e histórias, agora está registrada em seus nomes, uma propriedade com substancial valor. Acrescido a isso, minhas economias, fruto de décadas de vida, serão por eles herdadas. Essa é minha maneira de tomar uma atitude, mesmo que seja nos últimos capítulos de minha vida, para proporcionar uma contribuição tangível. Espero, de coração, que isso possa ser um passo em direção à reconciliação e à paz interior. Desde aquele dia, Socorro testemunhou uma melhora notável no ânimo de Emanuel. Ele começou a participar das atividades com uma disposição renovada, e aos poucos, sua amargura parecia ceder espaço para momentos de serenidade. A jovem, atenta e empática, intuiu que o idoso estava buscando uma forma de liberar a carga pesada de dor que carregava consigo há tanto tempo. Ela percebeu que, por mais que o exterior dele fosse marcado pela aspereza, havia uma camada profunda de angústia e remorso que ansiava por encontrar expressão. Infelizmente, essa transformação positiva de Emanuel não teve uma duração prolongada. Em uma manhã que despertou como qualquer outra, a vida dele cessou sem aviso. A notícia desse acontecimento trágico chegou a Mateus e Miguel, seus filhos. Eles foram até o asilo, carregando consigo um misto de emoções e ações a serem tomadas. Ao ingressarem na serena sala de convivência, encontraram um envelope que os aguardava, contendo uma carta cuidadosamente escrita por seu pai, endereçada especificamente a eles. Com corações apertados, os irmãos se sentaram para ler as palavras que seu pai havia deixado para trás. A carta era um portal para as profundezas do coração de Emanuel, revelando uma faceta até então desconhecida de sua vida. Eles foram envolvidos por uma tempestade de sentimentos, uma mistura intensa de tristeza pela partida abrupta e incredulidade diante das palavras escritas pelo homem que tinha sido uma figura enigmática em suas vidas. A realidade da decisão de sua mãe, a escolha que os levou a esse ponto de partida, tornou-se mais angustiante do que eles poderiam ter imaginado. As emoções que emergiram das linhas da carta eram avassaladoras. Descobrir uma visão de seu pai que transcendia a figura implacável e distante que eles conheciam trouxe à tona um arrependimento profundo e uma sensação de perda que os deixou atordoados. A tristeza de não terem tido a oportunidade de explorar, questionar, compreender e talvez até reconciliar com seu pai atingiu-os com uma intensidade avassaladora. A carta abriu uma janela para uma história que nunca haviam ouvido, desafiando suas percepções e abrindo portas para sentimentos que estavam enterrados sob a superfície das lembranças fragmentadas. Infelizmente, eles perceberam tarde demais. Tarde demais para desvendar as complexidades do homem que era seu pai, tarde demais para lhe oferecer uma chance de entendimento, de perdão, de conexão. A percepção dessa verdade dolorosa os envolveu como um abraço de tristeza e remorso. A história de Emanuel e sua família lança luz sobre as intricadas teias das relações familiares, sobre as máscaras que usamos para ocultar nossa vulnerabilidade e as escolhas que moldam nossos destinos. Ela serve como um lembrete de que cada pessoa carrega consigo histórias não contadas, batalhas silenciosas e desejos não realizados.
uma narrativa que nos lembra que nem tudo é exatamente como parece à primeira vista, que julgar com base em fragmentos pode nos privar de oportunidades valiosas de compreensão e conexão. Nosso passado molda quem somos, mas é nosso presente que nos oferece a chance de moldar nosso futuro. Você acha que os filhos agiram corretamente? Faria algo diferente deles? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.